A próxima regra do Object Calisthenics é o Don't use the else keyword, ou seja, não use a palavra, né, a palavra-chave else, a palavra que vem do if else, né? Então, não usar o else. E aqui vem o detalhe. Beleza, vou ter que arrancar todos os elses da minha aplicação, do meu código? Não, bom senso, tá? Quando que você vai tirar o else? Quando ele não fazer sentido, né? Quando não tiver nenhum motivo pelo qual ele está sendo colocado lá, ok? E às vezes você pode pensar, beleza, mas se eu tenho um if, eu tenho que ter um else, né? Isso tem que acontecer porque tem uma condição ou outra. Você vai perceber no exemplo que eu vou mostrar aqui que muitas vezes você não precisa dele. Você já tem uma condição e você consegue tratar isso de outra forma que evita que você tenha que colocar o else lá. Bom, tenho novamente aqui um método chamado, uma classe, né, qualquer, e um método chamado avaliar permissão. Isso aqui é exemplo hipotético, eu só quero mostrar a aplicação da regra em si. Tá? Então eu recebo uma entidade e aqui eu tenho, ele vai me retornar se essa permissão aqui, se a pessoa tem permissão baseada na idade, ok? Então, if idade for maior que 18, return true, senão return false, né? Tranquilo, funciona, é isso aí. Como que eu posso melhorar isso? Seguindo o princípio, né, de eu não usar a palavra-chave aí do else, como que eu retorno false se o cara tiver menos de 18 sem um else, né? É intuitivo que quando a gente faz um return no nosso código, ele para a execução do mesmo, né? do método no caso. Então, se idade for maior que 18, ele vai chegar nesse return. Quando ele der o return, ele não executa mais nada para baixo, tá? Return, se chegou no return ali, vai retornar o valor, que nesse caso é um bool, e não continua a execução do resto do método. Então, usando a abordagem e essa característica do return, eu posso fazer dessa forma. If idade maior que 18, return true, e não tem mais o else. Por quê? Se for, né, maior que 18, já vai retornar true, não executa mais nada. Mas em qualquer outro caso, vai retornar false. Tá? Então, nesse caso, é dispensável eu ter o else, né? Só que nesse caso específico desse método, tem como simplificar mais ainda, né? Porque você só tem uma condição e é um método muito simples, então simplesmente se faria return e a condição. Idade maior que 18 vai retornar true. E se for menor ou igual a 18, false, né? Então tem como refatorar duas vezes, lembrando que a regra fala sobre tirar o else, né? Então aqui nesse terceiro caso a gente tirou o if e o else. Então já simplifica mais ainda. Então você poderia até usar outros recursos do C#, falando específico do C#, para não ter que fazer o return assim, né? Abrindo chaves aqui. Você pode simplesmente usar aqui uma arrow, né? E fazer dessa forma. Elimina até o return. Tá? Se gostar da indentação do lado, você pode fazer assim. Beleza? Então, só que o foco não é nem as formas como você pode fazer isso. O foco aqui é falar da questão do else, né? E que ele pode ser dispensável em determinados casos. Óbvio que vai ter casos que ele vai ser necessário. Então, por isso que eu falo, bom senso é interpretar as regras. Não é algo escrito na pedra, tem que analisar caso a caso. Então é esse o cenário que eu queria mostrar em relação ao Don't Use Else Keyword.